Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma excelente sexta-feira para você neste dia 4 de novembro de 2022, 8 horas e 5 minutos da manhã. Deus nos abençoe, nos proteja, nos conceda um dia de paz. A gente sabe que vem muita coisa, ainda muita confusão. Vamos rezar pelo Brasil. Nós vamos em frente. Quem está com Deus sempre vence, né? Que a vitória de Deus aconteça na vida de todos nós. Hoje vamos falar sobre as armas da vitória, já que estamos numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual, uma guerra física, se vence quem tiver mais munição, né? Mais arma potente, aí vence. Mas aí o caso é mais grave. A humanidade está vivendo uma situação mais delicada. Trata-se de uma guerra espiritual e a nossa luta não é contra homens de carne, mas contra os seres espirituais, né, que vivem espalhados pelos ares, diz a Sagrada Escritura. Enquanto a igreja e os fiéis não tomarem noção desta situação, então o demônio vai vencendo, né? Deus vence na vida daqueles que o buscam. Mas nós temos a grande maioria hoje não estão com Deus, né? A humanidade se afastou de Deus. Grande parte dos consagrados também se afastaram de Deus. Então, há falta de Deus dentro da igreja dele e fora, porque os consagrados, na sua grande maioria, não ensinam mais aquilo que se deve ensinar. Ou seja, as grandes lições do passado ficaram para trás. E é por isso que Nossa Senhora, você vai encontrar este termo, se você entrar no Apelos Urgentes no site e colocar essa frase, lições do passado, você vai encontrar dezenas de mensagens com este termo. O que significa isso? Os ensinamentos da igreja lá do passado não podem ser esquecidos e pisoteados, né? O Velho Testamento é a palavra de Deus da mesma forma que o Novo Testamento. Então muitas pessoas, mas isso aí lá no Velho Testamento. Como se o Velho Testamento deixasse de ser palavra de Deus. Tá, povo ignorante, virado no cão. Isso é impressionante, né? Então a gente precisa abrir o coração. Muito bem. Então a gente tem aqui muitas, mas muitas armas dadas por Nossa Senhora para a gente vencer, né, o mal. Lá vai. Deixa eu pegar aqui dessa mensagem. Oração, confissão e Eucaristia. Eis as armas que vos ofereço para vencer o pecado. Fugir do pecado e buscar a misericórdia do meu Filho Jesus. Então, em outra situação, Nossa Senhora disse que não existe misericórdia sem arrependimento e sem confissão. Aí você pensa o que você quiser. Mas isso que ela está dizendo é, ou foi verdade, dentro da nossa igreja por muitos séculos, né? Hoje, continua sendo verdade em algumas paróquias pelo mundo, né? Mas na maioria não se fala mais isso. Temos uma igreja que prega misericórdia para os piores pecadores,
mas não tem misericórdia internamente. Incrível, né? Eu falava exatamente isso para um sacerdote, né? Aconselhando, aconselhando, né? É um padre que não é brasileiro, que me mandou uma mensagem, um áudio de uns 8 minutos, eu estava ali tomando um gole de café e escutando, né? E por isso que eu cheguei aqui uns 2 minutinhos mais ou menos atrasado. E eu mandei um áudio para ele, tá aqui, dizendo exatamente essa frase. O senhor tenha cuidado, padre. Tenha cuidado. Porque hoje, muitos bispos estão cheios de ousadia. Vou usar a palavra bem aportuguesada, né? Tem muitos bispos estão cheios de ousadia, se envaideceram demais. Porque Roma deu ousadia para eles, né? Então, há abuso de poderes, de autoridades espirituais também. Então, não brinque não, eu dizia para o padre, não brinque não, porque para o bispo passar a guilhotina e lhe tirar do sacerdócio é daqui para ali. Isso é verdade. Embora, a minha opinião pessoal, tá? Se um padre foi afastado porque falou a verdade, pode ter sido afastado aqui na terra, porque lá no céu ele continua sacerdote e do bom, viu? Então, a gente precisa rezar, e rezar muito pela igreja, porque é uma batalha espiritual. E Nossa Senhora diz, oração, confissão e Eucaristia. Nessa aqui, né, nessa última mensagem que foi dada em Anguera. Aí eu selecionei outras aqui, que está aqui na frente da tela. Essa também, do dia 20, recente, do mês 10 agora. Oração, confissão, Eucaristia e Sagrada Escritura. Aqui ela já põe a Bíblia Sagrada, né? São armas poderosíssimas para a gente vencer o demônio. Aí outra ela diz assim, silêncio, escuta e oração. Eis as armas que eu vos ofereço para vencer o demônio. Aí para vencer o demônio ela está dando essas armas aqui. Silêncio, escuta e oração. Então, em determinada situação, você deve silenciar. Em outra, você deve partir para cima. Não deve se acovardar. Por quê? É aquele exemplo que eu costumo dar aqui no canal. Se você está numa igreja participando de uma missa e o pregador, seja padre, seja bispo, seja papa, seja quem for, fala uma doidice lá e você escuta, acha estranho, sabe que é errado, porque o catecismo diz o contrário, e você vai embora para casa em silêncio, aí não se esqueça das palavras de Jesus. Eu mostrei até aqui onde parece. Mateus capítulo 10, versículo 32. Não se acovarde, não. Porque se você se acovardar, Nosso Senhor vai... Você vai ter que prestar conta lá quando chegar no céu, né? Então, ouvir uma heresia, uma coisa errada, fora da doutrina, se manifeste. Mas Pedro, na hora da homilia, na hora de que seja o que for. O padre está dizendo lá uma besteira contra o que a igreja que ele pertence ensina, aí a igreja é cheia de gente, todo mundo ouviu, tem gente ali que aplaude, né? Foi final de pregação, tem uns católicos afubangados que ficam aplaudindo, fazendo barulho na igreja. Eu vi na Santa Missa de domingo, o sacerdote se levanta para proclamar a palavra de Deus, ele pega o evangeliário e sai, né? Levanta assim. Aquela hora de silêncio. Aí, quando ele levanta, já viu, vai aparecer um ignorante para bater palma. Aí pronto, um bate palma e os outros ignorantes vão atrás. Eita, povo que precisa de catequese. O problema é falta de catequese. Entende? Como é que o padre está levantando o evangeliário e vai para o bambão para proclamar a palavra e o povo começa a aplaudir? Eu quero saber onde é que tu aprendeu isso, Estrupício? Entende? Basta o cara bater o dedo no violão, dum, 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 dum. Uma tragédia espiritual dentro da igreja. Entende? É o que eu vejo claramente, uma tragédia espiritual. Então falta catequese. A gente precisa dizer para as pessoas, igreja não é lugar de aplausos para ninguém. Entende? Eu não canto mais parabéns para ninguém na igreja, né? Então, não. Não.
Os padres, até os padres, meus amigos, chamam o pessoal. Quem está aniversariando, vem para cá para frente. De chamar, até aí tudo bem, mas para cantar parabéns eu não aceito, não. Não concordo de jeito nenhum. Agora, se chamar para rezar uma Ave Maria, até que dá para passar, mas para fazer zoada na igreja, não. Eu já estou ficando velho para essas coisas, muito não. Entende? Então vamos para as armas que Nossa Senhora oferece. Muito bem. Eu vou falar aqui sobre uma arma dessa aqui que ela está oferecendo para nós, viu? Peço-vos que vivais os meus apelos, não vos esqueçais. O demônio é forte e sabe como enganar, mas vós podeis vencê-lo com as armas da vitória. Armas da vitória. Nossa Senhora está dizendo aqui, vós podeis vencer com as armas da vitória. Agora ela deu uma lista grande de armas, né? Para a gente vencer o bicho. Confissão, Eucaristia, Sagrada Escritura, Santo Rosário, consagração ao meu Imaculado Coração, disse ela, né? Penitência, amor à verdade, fidelidade ao verdadeiro magistério da igreja. Durma aí com um barulho desse. Eu quero ver o católico se agarrar nessas armas aqui. Essa aqui eu preciso colar para vocês. Satanás não vai vencer quem vai nessa não, viu? Quem escutar esse apelo da Mãe de Deus não vai ser derrotado de forma nenhuma. Olha que coisa extraordinária. Olha a lista grande, confissão. Então, confissão. O pecado é que distancia a gente de Deus. As ofensas que a gente comete contra Deus. Tira de nós, né, a graça. Quer dizer, não é que tira. A gente joga fora a graça. Deus não tira, é a gente que joga fora. Então, o pecado faz a gente jogar fora a graça, a bênção que Deus vai dando para nós. Mas quando você se arrepende, por isso Nossa Senhora disse, perfeita doutrina, né? Aí tem muita gente que fica aí ciscando igual a galinha no puleiro, né? Na roça, as galinhas ficam ciscando fazendo poeira. Tem muitos aí, né? Dentro da igreja mesmo, nossa igreja católica, tem muitos padres e bispos que ficam ciscando, fazendo poeira, mas não consegue nada. Sabe por que não consegue? Porque eles ficam procurando uma brechinha para fazer um ataque fulminante contra Pedro Regis e contra as aparições de Anguera, e vão morrer azedo, mas não vai achar. Entende? Não há possibilidade. É impossível você achar uma coisa fora da doutrina dentro das mensagens de Anguera. Impossível. Né? Porque quem recebe sou eu, quem escreve ditado por ela sou eu, ela dita, eu escrevo. E se ela dita uma coisa fora da doutrina, eu sou católico, eu iria detectar na mesma hora. Entende? Então não vai encontrar. A Nossa Senhora está ensinando a doutrina. Então, quando ela fala de que não há misericórdia sem arrependimento e sem confissão, deveria começar lá de Roma, Papa, Bispo, Padre, eu e tu, falar essa verdade. Mas se fala de misericórdia, igreja de misericórdia, mas cadê? Peraí. Ô, que misericórdia é essa, filhinho? A misericórdia funciona como? Não existe essa misericórdia. Essa é uma falsa misericórdia que está sendo pregada dentro da nossa igreja católica. Oxi, tu é doido? Possa ser que sim. Possa ser que sim. Você é doido. Eu preciso de um doido para falar a verdade. Então, há uma pregação de uma falsa misericórdia dentro da nossa igreja católica. Ensina o que é certo, meu filho. Pelo amor de Deus. Não, o povo vai morrer achando que vai para o céu, quando abrir o olho está lá na frente do Satanás. Aí Nossa Senhora diz, só existe misericórdia ao primeiro passo, arrependimento. Ela diz, o arrependimento é o primeiro passo que deveis dar para a estrada da santidade. Então, você primeiro, vamos lá, pecou, não foi? Pecou. Você pode ir se confessar sem estar arrependido? Não. Você não pode se confessar se você não se arrependeu. Confissão é para quem está arrependido. Então, você se arrepende, primeiro passo, arrependimento, confissão. Aí alcança a misericórdia. A misericórdia de Jesus só se alcança com arrependimento e confissão. Já tem uns 8 dias ou 10 que eu prometi
falar sobre confissão, seria uma catequese até no outro dia, na quarta-feira passada, se não me engano, e eu acabei não falando, né? Fui até para a família de Maria da Paz, nossa amiga, que mora perto de Feira de Santana, humildes por ali, na comunidade. Deu branco aqui agora. Foi onde os ladrões, quando me pegaram em 2004, os ladrões, os cabas me sequestraram, ficaram 5 horas comigo e me soltaram lá naquela região deles, né? Uma região que eu tinha já ido algumas vezes para pregar, e quando os cabas me deixaram no matagal, eu saí lá perdido pelas estradas, vi uma igreja, né? Tanquinho, pronto. Tanquinho, comunidade de Tanquinho. Eu prometi para eles que falei de confissão. Então, depois de uns 10 dias, eu estou aqui tocando no assunto. Para você que é católico, que cometeu algum ato ilícito espiritualmente, para você se salvar, vamos falar o português mais claro, né? Misericórdia, não, vamos falar salvação. Salvação é misericórdia, né? Para você se salvar, para você não ir para o quinto dos infernos, você tem que se arrepender e se confessar. Aí depois, aí Nossa Senhora vai, continuando na lista dela, né? Confissão, Eucaristia, Sagrada Escritura. Eucaristia por quê? Porque a vitória, por isso que eu botei essa foto da Eucaristia na capinha aí. Nossa Senhora diz que a nossa vitória está na Eucaristia, está em Jesus, presente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. E é todo mundo que acredita nisso, é? Aonde? Oxe, meu filho. Na nossa igreja tem padre que celebra a missa aí todo dia e não acredita mais. Eu estava achando que foi só aquele padre lá de Lanciano, né? Na Itália, mais de 1.200 anos, parece que celebrava a missa e não acreditava na Eucaristia. O corpo só foi aquele. Meu filho, tem carretas hoje. Carretas. Um padre, por exemplo, que dá a Eucaristia na Santa Missa, né? Ele sai do altar e vai lá, dá a Eucaristia para o povo. Todas as missas, mas ele nunca pede ao povo para se confessar. Ele nunca fala de que Jesus está na hóstia consagrada, explicar para o povo, olha, meu irmão, senta aí todo mundo. Se eu fosse padre, eu faria isso. Hora da comunhão, todos sentados. Que me aparece uma dodeada de uma sujeita lá, o sujeito, no comentário, bafa o microfone. Meus irmãos, venham todos, Jesus está nos esperando. Aí levanta, parece que abre a porteira. O povo sai doido. Dentro daqueles ali tem um ignorante. Olha isso, a maioria. Maria, ignorância religiosa. Levanta, a moça chamou, vamos logo, a moça chamou. Eu vi, na Santa Missa de domingo, eu estava sentado na boca da porta, como diz, né? Uma fresquinha boa. Tinha um casal assim na minha frente. Na hora da comunhão, eu vi a mulher chamando o caba. E o caba dizendo não, né? E ela insistindo. Eu sei que o não dele acabou convencendo. Mas eu percebi pelo... Eu não estava ali com pretensão de ver nada, mas eu estava perto, não tinha... né? Mas o sujeito não foi... Essa foi minha percepção. Não porque ele disse, não me confessei, não. Nada disso. Ele não foi porque ele estava com vergonha de ir. Eu percebi isso. Ele teve vergonha de ir. Foi até bom ele ter vergonha, né? De ter ido. Porque senão ele tinha muito foi dado, muito será cobrado. Às vezes Nosso Senhor até, né? Você está na ignorância. Mas a mulher, estupicada, estava lá chamando o marido para comungar. E o marido, eu percebi, presta atenção, a gente olha assim, as coisinhas. Então, eu tenho 100% de certeza que ele não foi, não é porque ele disse assim, não, eu preciso me confessar, nada disso. Ele se sentiu envergonhado de se levantar. Parecia marinheiro de primeira viagem, sabe? Na verdade, eu nunca o vi, né, por ali. Mas esse é que é o grande problema. As pessoas vão para a fila, primeiro porque a igreja não prepara os comentaristas, a maioria não são preparados. Bota qualquer tonto ou qualquer tonta para fazer comentário, né? E aí, quantas vezes você na sua paróquia vê isso? Porque quando eu vejo o comentarista, venham todos meus irmãos, eu cansei de ouvir isso. Jesus é para todos nós. Aí eu... Porque se eu fosse padre,
Para quem você falou? Jesus, para quem mesmo? Não, minha filha, não é assim não. Eu fosse padre, pegava o microfone, epa, seu ensinamento aí não é católico não. Senta aí todo mundo, só levante quem se confessou e depois da última confissão não cometeu pecado grave. Agora, se você quer ir para o inferno, venha. Venha sem estar preparado. Porque São Paulo diz, né? Deixa eu te dizer o capítulo aqui. Só que... É 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Então tem que dizer. Quem come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor recebe a própria condenação. Então, se eu fosse sacerdote, este versículo aqui, esse capítulozinho aqui, esse versículo, toda missa antes de comungar, eu ia ler, né? Ou mandava o comentarista ler. Gente, vamos sentar todo mundo. A palavra de Deus está nos dizendo que quem come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor recebe a sua própria condenação. Então, você que não se confessou, não venha para cá para você nos barrar no quinto dos infernos. Pronto, acabou. Você não está dizendo mentira nenhuma. Mas aí, pronto. Até a forma de distribuir a comunhão. Missa campal, por exemplo, é uma tragédia. A gente vê essas tragédias por aí. Eu já vi aqui em Anguera, no 9 de setembro. Eu vou mentir para tu, é? Eu já vi. Entende? Ministro distribuindo de forma errada, saiu igual uma bala. Epa, vamos devagar. Epa. Se eu ver, qualquer lugar que eu vejo, eu reclamo. Entende? Ele não fique apontando. A ministra lá e eu atrás. Ele não fica apontando, procurando quem quer dar, não. Quem quer comungar, se aproxime. Não ofereça para ninguém. Pronto, acabou. Nem o padre, nem o ministro que ajuda lá. Entende? Anteontem alguém me perguntou sobre essa questão de ministro extraordinário da Eucaristia. Eu digo, olha, a igreja permite, ok? A igreja permite? Permite. Se você perguntar se eu concordo, eu vou ter que dizer a verdade, que eu não vou mentir para tu. Eu não concordo, não. Sobretudo porque eu tenho documentos da igreja, eu, Pedro Regis Alves, que está aqui te falando ao vivo, eu tenho documentos oficiais da igreja, que diz que o sacerdote é que deve dar a comunhão. Em casos extremos, os ajudantes ali, né, podem ser convocados. E que o sacerdote não pode ficar sentado e mandar os ministros, né, extraordinário da Eucaristia, distribuir a comunhão. Tem lugar aí que o padre fica sentado e ainda puxa o celular e fica olhando o celular. Tem vídeo por aí mostrando a desgraça. E os ministros estão distribuindo. Esse é cada exorcismo. É que o sacerdote vai sentar, manda. Agora sim, se o padre tem um problema, entende? Está com um problema de saúde, o padre fez uma cirurgia, ele pode celebrar a Santa Missa até sentado. O Pedro pode, o padre pode celebrar a Santa Missa sentado, o padre pode celebrar a Santa Missa deitado numa cama. Ele pode. Você sabia disso? Não é falta de respeito, é porque ele está impossibilitado de estar de pé, então a igreja permite. Mas o padre novinho, aleijado, está com dor nas costas, não está com problema de coluna, vive de papagaio. Como é que vive de papagaio? Levanta. Tem que levanta, estrupício. Vai lá, tu. Agora fica lá sentado e bota o povo. Meu filho, eu rodando por esse Brasil, já fui em Santa Missa, que devia ter, no máximo, estourando 15 pessoas. 15. E tinha dois ajudantes lá. Eram 2 homens. Nunca esqueço essa cena. O padre sentou. Ai, como é que não peca um negócio desse? Se eu já li que não pode, será que o padre não leu? Ou será que no seminário não está ensinando isso? Deve ensinar. Esses professores de seminário deveriam, né? Ensinar os seminaristas, olha, quando vocês forem sacerdotes, vocês é que tem que distribuir a comunhão. Se tiver uma missa de festiva, campal, aí vocês podem solicitar ajuda que a igreja permite. Pronto. Eu concordo? Não. Mas a igreja permite. Nessa pandemia, por exemplo, quem foi? Foi domingo. Quem foi, minha Nossa Senhora? Estava chegando na Santa Missa domingo comigo e perguntou.
E foi. Perguntou se os padres davam comunhão na boca ou na mão. Foi Ingrid que estava aqui em casa. Pedro, olha, depois da pandemia, eu só vejo dando na mão, entende? Porque a pandemia já passou, mas continua dando na mão. E já me perguntaram, Pedro, você recebe na mão? E tu acha que eu sou doido de não receber? Eu recebo. Pedro, mas disse que é um pecado. Se for pecado, o problema é da igreja, que está me obrigando. Eu só não fico sem Jesus. E o filhinho, fico não. Pedro, você concorda com a Eucaristia na mão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa coisa de comunhão na mão foi invenção, depois do concílio para cá, né? Os abusos, né? Os abusos de tudo que entraram dentro da igreja. Entende? Então, eu estou entrando em outros assuntos, né? Mas ajuda vocês também. Então, eu não concordo. Mas tu acha que eu vou ficar sem comungar? Entende? Eu não concordo. Acho que não deveria. Agora, não fique pensando que se você comungar na mão, que Jesus vai pular fora da hóstia. Porque uma vez a hóstia consagrada, não tem como se desconsagrar. Entenderam? Aí, nessa hora, não tem como se desconsagrar. O pior pecador da terra, se ele for comungar, ele recebe Eucaristia, e São Paulo vai gritar aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou até colar para vocês também, capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios 11, 29, tá aí, já colei. Compreende, meus irmãos? Então, quem quer ser católico de verdade, pecou, se arrependa. Se arrependeu, se confesse. Se confessou, busque força. Aonde? Na Eucaristia. Nossa Senhora diz isso. Buscai força na Eucaristia. A vossa vitória está na Eucaristia. Portanto, uma batalha, uma guerra espiritual. E as pessoas não estão nem aí. Estão brincando com as coisas de Deus. Até mesmo a própria igreja católica, a minha igreja, entende? Então, eu não vi essas coisas antes não, viu? De um tempo para cá, os abusos têm sido grandes. Padres e bispos cresceram a asa, né? Demais. Agora, nós que somos leigos, eu não estudei, não fiz teologia nem filosofia, mas eu tenho um catecismo aqui. Eu leio, eu pesquiso, para quando alguém vier me perguntar, eu saber dar resposta dentro da doutrina católica. Esse negócio de, eu acho isso, não. Quando eu digo aqui para vocês são testemunha disso, gente, é minha opinião. Pronto. Minha opinião, que não é doutrina. Entendeu? E se eu ver que a minha opinião, mesmo sendo minha opinião, e mesmo não sendo doutrina, né? Se minha opinião eu ver que vai levar alguém para o erro, eu não dou. Eu prefiro calado. Então, opinião pessoal, direito canônico, viu? Que eu também tenho aqui em casa. Direito canônico, e também está num site, apenas urgente de graça. Aqui no site eu mandei colocar direito canônico, catecismo de João Paulo II, de Pio X. Pio X é uma beleza. Perguntas e respostas. Perfeito. Entendeu? Direito canônico, tem tudo aqui. Entendeu? Tem Familiares Consortes de João Paulo II, que fala sobre os casais de segunda união. O cara casou, não deu certo. Aí já arrumou um companheiro, uma companheira. Pedro, pode comungar? Pode não. Pode não. Quer dizer, pode não, porém tem uma vírgulazinha. Se quiser, tem um jeito. Poxa, Pedro, é. Aí esse jeito, São João Paulo II já explicou como é que funciona. E hoje, nossa Igreja Católica desprezou esse ensinamento de João Paulo II. Falo bem. Pronto. Gosto de mim quem gostar. Seja bem-vindo você que se inscreveu, mas aqui é assim. Eu tenho que falar a verdade, não vou mentir para tu. Então, hoje, grande parte, não foi a igreja no geral, né? A maioria dos padres e bispos desprezaram este ensinamento de João Paulo II. Ô Pedro, que ensinamento é? Que o casal de segunda união, eles podem comungar se eles se absterem-se dos atos próprios dos cônjuges. Atos próprios dos cônjuges? O que é isso, Pedro? É o quê? Sexo! Entendeu? João Paulo II está explicando. Os atos próprios dos cônjuges é sexo. Ele não botou a palavra sexo, não, mas atos próprios dos cônjuges é isso aí, viu? Abster-se, ou seja, viver em castidade. Você é católico,
casou, o seu primeiro casamento teve validade, já foi, papá. Não tem volta. Entendeu? Agora, tem casamento que teve lá atrás que não tem validade nenhuma. De jeito nenhum. E o pior é que eu já fui em casamento e depois que eu soube de algumas coisas, casou não. Casou não. Pedro Regis aqui já foi em casamento, depois eu vi que não tem validade nenhuma. Ainda bem que o nó foi desmanchado lá adiante. Agora, tem gente também que casou, teve validade. Ah, Pedro, não, epa, quem te disse? Eu não sei porquê, tem tantos padres bons por aí. Claro que você não vai pedir um conselho acerca disso a qualquer padre. Hoje, Pedro, mas não é padre? É, mas tem padre que é muito aberto. Eles deixam à vontade, né? Eles deixam à vontade. Esse deixar à vontade é uma tragédia espiritual muito grande. Portanto, meus irmãos, tenham cuidado. Tenham bastante cuidado. Se nós somos católicos e queremos a verdade de Deus, o tempo é agora. Então, quem vive em segunda união, quando o casamento lá... Ô Pedro, mas vem cá. A curiosidade do povo, viu, que me pergunta. Ô Pedro, vem cá. Mas se o meu casamento não teve validade, e eu vivo com a pessoa, o que é que tem de eu comungar? Se não tem validade? Porque você está vivendo em pecado com essa segunda pessoa. Se você vê que não tem validade, procure sua paróquia, sua diocese. A diocese vai abrir um processo, vai analisar os dois lados e vai lhe dar o veredito. Não teve? Não teve. Se a igreja disser que não teve, agora, se você também é honesto e perceber que teve, não fique buscando não teve não, que aí você vai esbarrar num lugar que não é bom não. Então vamos ter cuidado. Abra o seu coração. Então, as armas da vitória para essa guerra espiritual. Amor à verdade, Sagrada Escritura, confissão, Eucaristia, a lista é grande, viu? Então a Mãe de Deus está nos ensinando. Quem quiser aprender, que abra o coração. Se o cabo não quer, o nosso Senhor não vai fazer nada, né? A gente não pode obrigar ninguém a absolutamente nada. O que nós queremos é ajudar os irmãos a viver bem a sua fé, o seu compromisso de amor com Deus. É isso que a gente deve fazer, ajudar. Se a pessoa não quer, aí você não vai poder fazer nada, né? Se a pessoa quer, a gente pode dar uma mãozinha e ajudar a pessoa a encontrar salvação. Eu vou parar por aqui, está na hora de ir embora, vamos trabalhar, que o dia é curto. Eu colo mais uma vez essa preciosidade aí para vocês. Ó. Vou colar. Aí chegou aí para vocês. Se vocês quiserem, leiam, reflitam, tá? Mas, se somos católicos, procuremos testemunhar nossa fé, tenhamos zelo pelas coisas de Deus, busquemos o sagrado, busquemos as coisas do alto, porque tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em nós será eterna. Quem disse foi a Mãe de Deus. Então, procure ser justo com Deus em primeiro lugar. Nosso Senhor morreu para nos salvar e não merece isso que está acontecendo na terra. Essa ingratidão. Então, falta de amor à verdade por parte de muitos consagrados, muitas almas se precipitando, morrendo, se perdendo, almas sofrendo no purgatório, porque muitos já dizem que o purgatório não existe, que o inferno não existe, aí começa essa confusão toda. Mas, para quem é de Deus, a coisa está muito clara. É só a gente seguir o que Deus quer, o que Jesus ensina no Evangelho e que está no Catecismo, beleza, chegaremos lá. Que seu dia seja de plena paz e alegria. A gente se encontra às 3h aqui no canal para o Texto da Misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja e proteja a nossa nação, nossa terra da Santa Cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a você que se inscreveu aqui no canal de ontem para hoje, né? Tem chegado muitas pessoas novas aqui. Estaremos unidos em oração sempre. Obrigado a você que acorda cedo. Somos aqui quase 2.500 pessoas agora nas 4 plataformas. Inclusive, os irmãos que estão nos acompanhando pelo canal do Nando Marques, que também transmite ao vivo aqui a nossa catequese. Todas as nossas transmissões, com exceção de sábado, né? Mas de domingo a sexta, todas as transmissões, aliás,
O sábado transmite também. Só não transmite a da noite, né? Das 6 horas. Porque é feita só pelo YouTube. Então, e não é usada essa plataforma americana. Por isso que o canal do Nando não transmite, porque só por essa plataforma americana que pode transmitir aqui por um bocado de canal, né? Aí o de Nando tá nesse bolo. Tá bom, então. A gente se encontra mais tarde. Fique com Deus, com Nossa Senhora. Que Jesus nos abençoe. Paz e bem. Deixe seu joinha para ajudar o nosso canal.